Através das paisagens escaldantes que se estendem do Mediterrâneo, atravessando o Oriente Médio até as planícies ensolaradas do sul da Ásia, existe uma cultura agrícola que caminhou ao lado da humanidade desde os primórdios. Uma semente minúscula, humilde à primeira vista, mas poderosa o suficiente para alimentar bilhões de pessoas por mais de 7.000 anos. O grão de bico, um símbolo da agricultura sustentável, da resiliência e da capacidade de prosperar sob as condições mais severas. Hoje, seguimos a extraordinária jornada do grão de bico, desde o momento em que é semeado em solos secos e empoeirados, até se tornar parte de pratos icônicos apreciados ao redor do mundo. Esta não é apenas uma história agrícola, mas também uma história sobre clima, ciência, comércio e a sobrevivência de milhões. No mapa agrícola mundial, o grão de bico se destaca como uma cultura típica de regiões semiáridas locais com pouca chuva, solos pobres em nutrientes e grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. E é justamente nesses ambientes desafiadores que ele realiza seu próprio milagre. A Índia, o berço da variedade Desi, com suas sementes pequenas e escuras, produz mais de 2/3 do grão de bico do mundo. Aqui, o grão de bico é mais do que um cultivo. É um salva-vidas para milhões de pequenos agricultores. Quando a estação seca chega e a irrigação se torna um luxo, o grão de bico permanece firme, florescendo silenciosamente e produzindo vagens onde outras culturas simplesmente desistem. No hemisfério sul, a Austrália tornou-se um dos maiores exportadores globais. Seu clima estável, outonos secos e solos leves favorecem a variedade cabule grãos maiores e de cor creme, apreciados por mercados exigentes como Europa e Oriente Médio. Enquanto isso, na Turquia, Etiópia, Myanmar, Paquistão e outros países, o grão de bico é profundamente integrado à cultura culinária e à renda das famílias. Somando tudo, o mundo produz mais de 15 milhões de toneladas de grão de bico por ano. Essas pequenas sementes estão no centro da revolução mundial das proteínas vegetais. A jornada do grão de bico começa com suas sementes, pequenas esferas duras, selecionadas cuidadosamente em unidades de beneficiamento. Elas são classificadas por tamanho, cor, taxa de germinação e resistência a doenças, garantindo que apenas as melhores cheguem ao campo. À medida que a época de plantio se aproxima, o solo é preparado de forma leve para preservar a umidade. O grão de bico cresce melhor em solos arenosos argilosos, com pH entre 6,0 e 7,5. Solos pesados e compactados são evitados, pois o excesso de água pode causar apodrecimento das raízes. Muitos agricultores acrescentam composto ou esterco bem decomposto para melhorar a fertilidade. Quando chegam as primeiras chuvas sazonais, indicando condições perfeitas, o plantio começa. Em fazendas modernas, máquinas de alta precisão semeiam o grão de bico em áreas que podem alcançar milhares de hectares. As semeadoras colocam cada semente a 2,5 centímetros de profundidade, com espaçamento de 15-20 centímetros entre plantas e 46-61 centímetros entre fileiras, quando a temperatura do solo atinge pelo menos 7 graus Celsius. Essa precisão garante que cada planta tenha espaço adequado para desenvolver raízes fortes, absorver nutrientes, manter umidade e aproveitar a luz solar. Sob a fina camada de terra, a semente absorve umidade,
rompe sua casca dura e desperta a vida adormecida. Algumas semanas depois, brotos verdes emergem, cobrindo o campo como um tapete macio. Suas folhas delicadas, compostas por pequenos folíolos, dão ao campo uma aparência leve e vibrante. Durante essa fase, a planta desenvolve um sistema radicular robusto, preparando-se para resistir às adversidades climáticas. Ao longo da estação de crescimento, agricultores monitoram atentamente suas plantações para garantir água adequada, nutrientes e controle de pragas. Embora defensivos agrícolas sejam usados em algumas regiões, seu uso segue normas rígidas de segurança para proteger o ambiente e a qualidade do produto. Uma das maiores contribuições do grão-de-bico à agricultura é sua capacidade natural de fixar nitrogênio. Pequenos nódulos se formam em suas raízes casas de bactérias simbióticas que capturam nitrogênio do ar e o transformam em alimento para a planta. Esse processo não só nutre o grão-de-bico, mas também enriquece o solo, reduzindo a necessidade de fertilizantes nas safras seguintes. Por isso, ele é conhecido como a peça de ouro na rotação agrícola sustentável. Além disso, seu corpo é naturalmente protegido. Finos pelos que cobrem caules e folhas funcionam como um escudo, reduzindo a evaporação e afastando insetos. Essas adaptações tornam o grão-de-bico uma cultura essencial para o futuro ideal para um mundo em aquecimento. Cerca de 40 dias após o plantio, começa a floração. Pequenas flores brancas ou lilazes surgem como gotas de orvalho espalhadas pelo campo. Cada flor é a promessa de uma nova vagem, mas sua formação é um desafio. Ventos quentes, secas prolongadas ou chuvas inesperadas podem interromper a polinização. As vagens são pequenas, ovais e firmes, crescendo em pequenos cachos e protegendo as sementes preciosas dentro delas. A maioria contém apenas uma ou duas sementes pacotes concentrados de energia e nutrientes. Após 90 a 110 dias, o campo inteiro passa do verde vibrante ao amarelo dourado, o sinal definitivo de que chegou a época da colheita. Em muitas regiões, o grão-de-bico ainda é colhido manualmente. Agricultores cortam as plantas com foices ou pequenas máquinas e as deixam secar ao sol antes de debulhá-las. Mas em países como Austrália, Estados Unidos e Canadá, o processo é totalmente mecanizado. Colheitadeiras modernas cortam, recolhem, debulham e separam as sementes em uma única passagem. À medida que avançam pelo campo, as lâminas cortam as plantas e as direcionam para o sistema interno, onde as vagens são quebradas e os grãos armazenados em grandes compartimentos. O restante do material vegetal é devolvido ao solo como fertilizante natural, um método sustentável que melhora a qualidade do solo para a próxima safra. Cada máquina pode colher dezenas de hectares por dia, algo impossível com trabalho manual. Sensores avançados reduzem perdas e garantem que apenas sementes de qualidade sejam coletadas. Após a colheita, o grão-de-bico segue para unidades de processamento. Em plantas modernas nos EUA, Canadá e Austrália,
Máquinas especializadas removem impurezas como pedras, folhas e galhos, garantindo matéria-prima de alta qualidade. Os grãos são então secos para reduzir a umidade, essencial para armazenamento e transporte de longa distância. Depois, são classificados por tamanho, forma, uniformidade e cor antes de serem embalados. As variedades Kabuli maiores 9 e 12 mm são enviadas para o Oriente Médio, onde o hummus e o falafel são ícones culinários. Na Índia, o grão de bico desi é descascado e triturado para produzir farinha de grão de bico, usada em centenas de pratos tradicionais, desde pakoras e chapati até massas e sobremesas. Além disso, na Europa e nos EUA, cientistas extraem sua proteína para criar alternativas vegetais à carne, leite e ovos, impulsionando a transição global para dietas mais sustentáveis. De uma semente enterrada no solo, o grão de bico se transforma em alimento para o mundo inteiro. Graças aos avanços da agricultura moderna, o cultivo do grão de bico está mais eficiente do que nunca. A agricultura de precisão, novas tecnologias e programas de melhoramento genético oferecem novas oportunidades, reduzindo o esforço do agricultor e aumentando a produtividade e qualidade. Com a crescente demanda por alimentos sustentáveis e proteínas de origem vegetal, o grão de bico deve desempenhar um papel ainda mais importante no futuro da agricultura mundial. Das planícies secas da Índia às fazendas tecnológicas da Austrália, o grão de bico percorreu uma jornada através do tempo e dos continentes. Ele carrega a luz do sol das longas estações secas, a força da terra e o trabalho incansável dos agricultores. É a prova da resiliência da natureza, da inovação da ciência e da busca humana por uma nutrição sustentável. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo cultivo, colheita e beneficiamento do grão de bico. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre a incrível história desta cultura simples, porém extraordinária. Se tiver perguntas, comentários ou receitas favoritas com grão de bico, compartilhe nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para descobrir mais histórias fascinantes do mundo agrícola. Nos vemos no próximo episódio.